A estreia de Godzilla Kong, o Novo Império, ela finalmente chegou e agora a gente pode ir no cinema ver os nossos titãs favoritos em ação. Mas caso você por acaso ainda esteja naquela dúvida se realmente vale a pena ir no cinema e gastar o seu suado dinheiro com esse filme, pode ficar tranquilo. Afinal, hoje eu vou te contar a minha experiência com The New Empire, minhas primeiras impressões. Afinal, esse filme ele é fundamental para conectar tudo de futuro que vem no Monsterverse. Eu também vou te mostrar qual é que tá sendo a nota que os críticos e também o público tá dando para esse filme de acordo com Rotten Tomatoes. Afinal, será que esse filme é tudo que os fãs queriam? Dava pra ter sido muito melhor? Os novos titãs apresentados, eles são bem explorados? Tudo isso e muito mais a gente vai ver agora nesse vídeo. Então já chega nele deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelage e vamos junto pra mais um vídeo. Depois de uma gigantesca espera, finalmente tivemos a continuação dos eventos que vimos em Godzilla vs Kong. Filme esse que inclusive marcou uma grande virada de chave para a franquia, já que foi nele aonde passamos a ver as grandes batalhas muito mais pela perspectiva dos próprios monstros do que dos personagens humanos. Isso é claro tem muito a ver com a direção de Adam Wingard, que já até afirmou isso em outras entrevistas recentes. Eu até tenho uma impressão que o diretor escolheu fazer uma espécie de transição em Godzilla vs Kong, testando assim várias coisas dentro daquele filme lá com o público e tudo mais, e em The New Empire, ele enfim teve a liberdade de introduzir a sua forma de trabalhar. É claro que pros desavisados, Godzilla Kong, o Novo Império, vai acabar surpreendendo bastante, tanto pro lado positivo, como também pro negativo. Começando pelo tom do filme, que ele tá muito mais dinâmico e até mesmo surrealista em comparação com o começo do Monsterverse. Pra vocês terem uma ideia, pega o Godzilla de 2014 e compara com esse filme agora, o The New Empire. É tipo comparar Thor 2, Mundo Sombrio, com a sequência Thor Ragnarok. Ambas são produções que fazem parte da mesma franquia, mas nem parece que fazem. Mas ok, falando agora especificamente do Godzilla Kong Novo Império, eu considero esse um filme muito mais empolgante do que realmente bom. Mas calma, não vai me entender do mal, eu não tô falando que o filme é ruim, cara, longe disso. Mas também não tá naquele nível de ser um filme memorável que dá vontade de assistir de novo assim que você sai da sala do cinema, como é o caso do Godzilla vs Kong, por exemplo. Pra mim fica claro que o diretor Adam Wingard ele acabou se preocupando somente em dar aos fãs o que eles mais queriam ver, meio que trazendo a essência da era Showa dos filmes antigos de volta. E a gente pode dizer que pelo menos nesse quesito, ele executou perfeitamente isso. Dito isso, vamos começar então citando alguns acontecimentos de Godzilla Kong, o Novo Império, para eu ir comentando aqui com vocês. Então eu acho que agora eu não preciso nem avisar que chegou aquele momento na qual a gente vai dizer muitos spoilers sobre o filme. Então se por acaso você ainda não assistiu, vai lá, assiste e depois volta aqui, beleza? Bom, pra começar, vale dizer que se teve um dia que eu reclamei de pouco tempo de tela dos titãs, eu não lembro, sério. Porque em The New Empire, a porradaria ela corre uma atrás da outra. É muito insano tudo isso, é um ritmo muito frenético. É tanta batalha que rola dentro do filme que em certos momentos eu até fiquei com aquela impressão de que os produtores, eles acabaram apressando um pouco a conclusão dessas batalhas. Na introdução, a gente tem um ótimo exemplo disso que eu tô falando, que é no momento em que o Godzilla, ele vai no encontro da Scylla lá na cidade de Roma. Essa primeira batalha, ela possui muitos pontos positivos, a começar por se passar em um ambiente completamente iluminado. E isso sim, pessoal, é muito da hora, porque mesmo em um ambiente desse jeito, o CGI tá muito bom. Talvez seja até por isso que eu fiquei com aquele gostinho de quero mais, pois a cena em si, ela é bem curta. Só que ao mesmo tempo, ela serve pra mostrar pra gente que o Godzilla, dentro desse filme, ele tá completamente poucas ideias. Ele vai estraçalhar qualquer um que esteja no caminho dele, sem nenhuma dificuldade. E ó, até aproveitando que a gente tá falando do Rei dos Monstros, um detalhe que me agradou bastante foi terem mostrado a forma que ele se alimenta de energia. Aquela cena na qual ele tá absorvendo a radiação lá na usina nuclear, ela é muito boa de assistir. E até deixa claro pra gente que, pelo menos do lado dos humanos, não tem o que fazer. Quando o Godzilla tá na parada, ele só tem que correr. Tanto é que literalmente tem uma cena que fala exatamente sobre isso. Uma galera lá da Monarca que detecta a chegada do Kong na superfície, ao mesmo tempo que detecta o despertar do Godzilla. Nessa parte, um dos personagens pergunta pra doutora Elaine Andrews o que eles vão fazer se por acaso os dois acabarem se encontrando. E simplesmente a doutora acaba dizendo algo como: galera, a única coisa que a gente vai fazer é correr o máximo que a gente puder. E é bem isso mesmo. Não tem o que os humanos fazerem além de tentar salvar suas próprias vidas quando esses titãs entram em ação. E essa pouca participação humana nas batalhas é o grande acerto do filme. Em The New Empire, esses personagens humanos, eles servem basicamente para explicar algumas coisas e também serem um alívio cômico. Eu particularmente gostei muito da dinâmica de alguns deles, em especial o Bernie e também o dentista interpretado pelo Dan Steven. De verdade, essa dupla é muito da hora. Eles e outros
outros personagens cumprem bem com seus papéis sem tirar o foco da trama dos titãs. A única parte humana na trama que acabou me dando uma canseira foi aquele negócio lá do povo Eyrie, da onde veio a Gia e tudo mais. Toda aquela parte dos nativos controlando um sistema gravitacional no centro da Terra Oca através das pirâmides, pelo menos pra mim, cara, é extremamente forçada. A única coisa boa desse momento é que pelo menos eles acabam trazendo de volta a nossa querida Mothra, que aqui é mostrada renascendo através de um tipo de profecia. E que bom que os produtores da sequência acabaram escutando os fãs e abandonaram aquela ideia de introduzir um titã completamente novo nesse papel que a rainha dos titãs teria. Eu até acho que esse é um lado negativo do filme e que vale a pena a gente levantar aqui. No caso, eu tô me referindo ao fato dos novos titãs apresentados em The Empire, eles não serem tão memoráveis assim quanto aqueles que a gente já conhece, que são justamente aqueles que não foram criados pela própria Legendary, e sim adaptados. A criatura que inicialmente estaria no filme e que teve a sua aparência vazada é um ótimo exemplo disso que eu tô falando. Esse titã nem de longe se compara com a qualidade que possui o design da Mothra. Então que bom que os produtores eles tenham feito isso, né, feito essa troca-tempo. Mas essa crítica ela também serve para outros monstros criados pela Legendary dentro de The Empire. E por mais que a gente acabe se empolgando pela simples introdução deles, não tem como dizer que esses novos titãs estão no mesmo patamar das figuras principais da franquia. E isso serve para essa tal Fósfera, que assumiria o papel da Mothra, mas também serve pro Shimu, que também tem uma aparência que não chega a ser uma coisa tão da hora assim. Eu não sei vocês, pessoal, mas pra mim faltou criatividade dos produtores na hora de fazer o design dessa lagartixa de gelo. E já que estamos falando nela, também podemos dizer que a relação da Shimu com o vilão Scar King poderia ter sido muito bem mais desenvolvida. Eu pelo menos senti falta de ver mais desses dois. Quem sabe talvez até mostrando a forma que o tirano a encontrou e conseguiu assumir o seu controle através daquele cristal. Talvez isso se dê pelo fato de que inicialmente os planos eram fazer com que esse filme fosse um filme solo do Kong contra o Scar King pelo reinado dos primatas gigantes. Mas como o Godzilla ele foi introduzido na história pelos motivos que a gente já conhece, né? Os produtores eles acabaram decidindo introduzir essa outra criatura para poder assim rivalizar com o lagartão. Tanto é que o momento mais tenso do filme é justamente a parte em que o Kong ele chega no covil do Scar King. Essa cena mostrando como funciona a sociedade da espécie do Kong pela primeira vez é muito bem feita e tem uma pegada meio que Planeta dos Macacos que acaba me agradando bastante. Esse momento melhora ainda mais com a chegada do Scar King, que embora tenha essa aparência franzina dele, ele consegue compensar com o seu jeito bastante marrento. O fato dele não se importar em empurrar um dos seus servos para um poço de lava ardente mostra bem o tipo de vilão que esse tirano da Terra Oca é. Isso sem falar daquelas cabeças decapitadas de primatas bem em cima de estacas que deixam o covil com um tom bem mais pesado. Mas também é verdade que o vilão acaba perdendo um pouco do seu impacto quando não é ele quem acaba derrotando o Kong nessa luta. Em vez disso, ele prefere libertar a Shimu, que por muito pouco não fez de picolé o Kong. Eu particularmente não acho que o Scar King ele conseguiu se colocar entre os maiores vilões dessa franquia. Por mais que eu tenha gostado do jeito marrento dele, nossa, no momento que ele tá encarando o Kong um pra frente do outro, é muito da hora. Mas por mais que eu tenha curtido todo esse lado marrento, o roteiro acaba não dando pra ele um impacto necessário para que o personagem seja memorável dentro do Monsterverse. A impressão que a gente tem vendo o filme é que se não fosse aquele cristal que lhe dá controle a Shimu, o Kong não teria dificuldade em pegar o trono do Scar King pra si. Então talvez tenha lhe faltado trabalhar um pouco mais o passado do vilão, pra aí sim a gente entender o seu nível de força. Mas é claro que no momento em que a gente acaba vendo todos os titãs reunidos para lutar, tudo isso acaba perdendo a importância. Afinal, o que nós fãs realmente queríamos ver eram monstros gigantes se enfrentando e destruindo tudo pela frente. E certamente o filme entrega isso pra gente, principalmente em seu terceiro ato, que acaba acontecendo lá na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Pra mim, todo o filme blockbuster, ele precisa ter o seu ápice na batalha final, e esse é o caso de Godzilla e Kong Novo Império. Algo que me agradou bastante nessa cena do Rio de Janeiro é que os titãs eles não ficam se limitando a um único oponente, ou seja, os quatro estavam se enfrentando ao mesmo tempo. Tanto é que quem arranca o dente do Scar King nem chega a ser o Kong como os trailers davam a entender, mas sim o próprio Godzilla. O gorilão, por sua vez, acaba dando uma risada ao perceber que o vilão que tinha humilhado ele por causa do seu implante dentário, agora também estava sem um dos seus dentes. A cena como um todo, ela é repleta de momentos marcantes e encerra com aquilo que os vazamentos eles já haviam confirmado pra gente. No caso, a gente acaba vendo o pequeno Suco usando o machado ancestral para quebrar o cristal e assim libertar
assumido o controle do Scar King. Eu inclusive achei que esse tal Mini Kong ele teve um dos melhores arcos dentro do filme. A construção desse personagem ela destoa um pouco dos outros titãs e mostra que não é preciso adicionar personagens humanos para dar um tom dramático na história. É possível fazer isso com os próprios monstros gigantes na forma como aconteceu aqui, onde a gente acaba acompanhando toda essa trajetória do Sul. Primeiro ele é mostrado como um dos servos do Scar King, meio que sendo influenciado pelos outros primatas gigantes. Tanto é que em vários momentos a gente acaba vendo ele tentando atrair o Kong para alguma armadilha. Mas a grande virada acontece dentro do covil, no momento em que o Scar King, sem qualquer compaixão, se livra de um dos entes queridos do Sulco. É nessa parte que os filhotes de pelos laranjas percebem em quem ele pode confiar, que no caso é o Kong. Então eu curti ver que o Sulco ele acaba sendo fundamental para o desfecho da trama, quebrando aquele cristal. Esse é um titã que eu espero acompanhar em futuros filmes da franquia e ver o quão maior e o quão mais forte ele pode se tornar. Até porque o encerramento do filme dá a entender que o posto de governante dos primatas gigantes agora é do Kong, ou melhor, do King Kong. Sendo assim, devemos acompanhar mais dessa sociedade dos primatas gigantes nos próximos filmes, com o Sulco sendo um pilar importante para o novo império do gorilão. Eu acharia bem interessante se eles fizessem uma sequência no estilo César e os seus filhos, como a gente chegou a ver lá nos filmes recentes dos Planetas dos Macacos. Já no caso do Godzilla, o filme encerra com ele voltando a dormir lá dentro do Coliseu. Eu não sei qual foi o tipo de travesseiro que colocaram lá no Coliseu, mas pelo visto o lagartão gostou de dar um cochilo por lá. E como eu já tinha falado em outros vídeos, pessoal, essa nova evolução do Godzilla, ela parece ser realmente definitiva. Sendo assim, não devemos mais ver ele com a aparência dos filmes anteriores. Então eu acredito que a cor do sopro atômico dele ainda pode mudar de acordo com a energia que ele vai absorver. Só que isso a gente só vai poder afirmar com certeza nos próximos filmes. Ainda é um pouco cedo para dizer se Godzilla e Kong, o Novo Império, será um sucesso, mas as primeiras avaliações, elas são bem promissoras. No site do Rotten Tomatoes, por exemplo, o público geral avaliou o longa com mais de 90% de aprovação em sua estreia. E isso se dá justamente pelo que eu falei sobre The Empire ser tudo aquilo que os fãs sempre pediram, ou seja, muita porradaria de monstros. Por outro lado, a avaliação dos críticos, ela não foi tão boa assim, com um pouco mais de 50% no mesmo site. Mas eu imagino que tanto eu como você, a gente já estava imaginando que algo desse tipo ia rolar, né? Afinal, em quesitos técnicos, esse filme tá longe de ser um dos melhores filmes dentro do Monsterverse. Pra mim, Godzilla vs Kong continua sendo um daqueles filmes que se equilibra melhor nesse tipo de coisa. A sequência, ela acaba não mantendo exatamente o mesmo nível de qualidade, mas acaba também entregando pra gente muitas coisas interessantes. E pra vocês que querem saber a minha nota pra Godzilla e Kong, o Novo Império, eu dou 7 de 10. Só que eu entendo a galera que achou esse filme muito bom e quem também acabou saindo um pouco decepcionado com ele. Mas agora eu quero saber qual é o seu caso. E aí, você curtiu esse filme? Você acha que ele poderia ser melhor? Qual cena você mais gostou? Qual seria a sua nota pra Godzilla e Kong, o Novo Império? Deixa todas as suas opiniões aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai daí antes de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!